bastante alegria, né? Mas quando a gente vem aqui na frente, a gente começa a tremer. Já estou nervosa aqui. Eu queria contar uma bênção que o Senhor nos deu por esses dias. E, assim, a gente sabe que o nosso Deus é Deus de causas impossíveis. E toda vez que a gente vê o impossível na nossa vida, a melhor forma de alcançar a bênção do Senhor é na oração. E quando aconteceu isso na nossa vida, a primeira coisa que a gente fez foi pedir oração. Quando foi no mês de março, venceu a carta do Silmar. E quando vence, né, todo mundo sabe, tem que ir lá no Detran renovar a carteira de motorista. E quando a gente chegou lá no Detran para renovar a carta dele, o médico, a primeira coisa que ele perguntou para o Silmar, ele viu os tremores e perguntou qual que era o problema e ele falou assim, eu tenho Parkinson. E ali no Detran, quando a gente estava ali, ele chamou todas as pessoas ali, foi uma coisa assim meio constrangedora. E ele perguntava para um, falava assim, quem tem Parkinson pode dirigir? E eles falavam, não pode. Quem tem Parkinson pode dirigir? Falava para o outro, eles falavam, não pode. Aí ele foi dentro dos consultórios onde tinham mais médicos e chamou eles lá fora para confirmar para a gente, falar assim, quem tem Parkinson pode dirigir de acordo com a lei de trânsito? Eles falaram, não pode. E aí quando a gente saiu ali do consultório, ele entrou lá dentro com a gente e falou assim, Silmar, eu estou interditando você, a partir desse momento a sua carta está suspensa e você não pode mais dirigir. E quando a gente saiu dali do Detran, o Silmar saiu meio triste, porque ele falou assim, como que eu vou fazer se eu dependo de dirigir para trabalhar? Eu pego o carro de cliente, devolvo o carro de cliente, o que eu vou fazer? E aí, moço, vem a parte da oração. Liguei para a Beth, pedi oração para minhas irmãs. Cheguei chorando no consultório ali do pastor Samuel, aqui na secretaria. Contei para ele o que estava acontecendo. E quando foi na outra semana, o Silmar foi no médico e o médico falou assim para ele que queria que ele fizesse um exame bem sofisticado. Mandou a gente ir para Moema fazer esse exame, porque ele falou assim, eu não quero que você faça esse exame aqui na minha clínica, porque senão você mesmo vai pensar que eu estou falando uma coisa que não é verdade. E a gente foi lá em Moema fazer esse exame, e quando fez esse exame, o Silmar falou assim, bom, pelo menos quando ele vê o resultado desse exame, ele vai me dar uma carta para eu levar no Detran e eles vão, né, autorizar. Mas quando chegou lá, irmãos, no consultório, para ver o que é milagre, não se explica, porque no exame dele constava que ele é totalmente incapaz. E o médico falou para ele assim, Silmar, a partir de hoje eu vou interditar você também no trabalho, você não pode mais exercer a sua profissão. E nesse dia, assim, foi muito triste, porque a gente esperava uma notícia e o médico deu outra. E quando ele chegou em casa, eu falei para ele assim, bem, isso é mais uma prova de milagre, porque até o exame consta que você não pode, mas você pode. Você trabalha, você dirige, você faz tudo. Isso é milagre, porque ainda que os exames, as circunstâncias estão dizendo uma coisa, nós estamos vendo outra, nós estamos vendo você bem, trabalhando. E aí, irmãos, falaram assim para nós, olha, vocês procuram um despachante, que o despachante pode resolver o seu problema. A coisa foi ficando tão séria, irmãos, que a gente ligou para o despachante, ele pediu uma quantia de dinheiro para a gente, para ir no Detran, fazer o exame e se passar pelo meu marido. E nós falamos, eu não quero isso. E quando chegou o dia dele voltar lá no Detran, Deus preparou um irmão, um servo de Deus, que falou assim para ele, Silmar, eu vou cuidar do seu caso, mas tem um problema. Se esse médico tiver colocado no sistema a sua interdição, eu não posso fazer mais nada. E ele foi lá e veio, voltou para o Silmar e falou, Silmar, infelizmente, foi colocado no sistema e você não vai poder mais dirigir. Irmãos, mas alguém aqui conhece o nosso Deus? Ele mexe no sistema, ele faz tudo por nós, irmão. O Senhor sabia que o Silmar precisava disso para dirigir. E quando nós chegamos lá para falar com outro médico, para ver o que ele diria do caso, ele chamou meu marido e falou assim, eu vou te examinar primeiro.
e eu vou ver se você tem condições. E ali ele entrou naquele consultório, eu fiquei lá fora e o médico começou a examinar ele. Quando ele saiu do consultório, o médico falou assim: eu não vejo em você nada que impeça você de dirigir, mas eu preciso entrar no sistema do Detran. Quando ele entrou, irmãos, no sistema não constava mais nada. E para a glória de Deus, o Silmar, ele falou assim para o Silmar, quando a gente estava saindo de casa, o Silmar falou assim: bem, só que tem um problema. Se o médico perguntar se eu tomo um remédio, eu vou falar que eu tomo, porque eu não vou mentir. Eu prefiro perder a minha carteira de motorista. Se eu precisar dirigir, meus filhos me levam para onde eu precisar, mas mentir eu não vou. Se ele perguntar sobre a minha doença, eu vou falar exatamente a verdade. E quando a gente chegou lá com o irmão, ele falou assim para o Silmar: olha, Silmar, você vai falar toda a verdade para o médico. E a gente entendeu que era o Senhor na causa. E ali ele falou para o médico: eu tomo tal remédio, meu problema é esse. E o médico olhou para ele e falou assim: Silmar, tá aqui, ó, eu estou aprovando hoje a sua carteira de motorista. Até 2021 você está habilitado. Nós saímos ali glorificando a Deus. Irmãos, vale muito a pena falar a verdade, porque o Senhor, Ele está na verdade. E quando a gente saiu do consultório do médico, voltamos, o médico falou assim: você pode marcar uma perícia. E ele falou assim: mas eu vou fazer uma perícia, eu vou chegar lá, eu vou falar para o médico, eu trabalho, eu faço tudo. E quando a gente chegou no INSS, ele falou assim para mim: olha, bem, eu não quero essa interdição porque eu quero trabalhar, eu preciso trabalhar, eu não quero. E eu cheguei chorando para o pastor Parmassone e falei assim: como que eles fizeram isso com a gente, de interditar um homem que quer trabalhar? Tudo que ele falava, eu quero trabalhar. Mas quando chegou no INSS, ele falou assim: olha, bem, se a médica perguntar, eu vou falar tudo para ela. Eu vou falar: eu trabalho, eu tenho condição de trabalhar. E eu falei para ele assim, irmãos, eu falei: então não adianta nem você ir lá, vai fazer o que lá? Se você vai falar que trabalha, que tem toda a condição, ninguém vai aprovar. E a gente foi, eu entrei com ele no consultório e a doutora perguntou: Silmar, qual é o seu problema? Aí ele falou. Depois ela perguntou para ele: você trabalha? Ele falou: eu trabalho. Você tem condição de trabalhar? Eu tenho condição de trabalhar. Eu só estou aqui porque o médico mandou eu aqui com essa carta. Mas na verdade eu quero trabalhar. Irmãos, quando a gente saiu do consultório, eu ainda no carro falei para o Silmar: falei, Silmar, é impossível a médica te dar aprovar, porque você falou que trabalha. Hoje o INSS está impossível aposentar, dar benefício para qualquer pessoa. E eu falei para ele: olha, eu não espero isso, irmãos, mas para a glória de Deus, quando foi na outra semana, chegou a carta dele em casa, falando para ele que naquela carta constava que devido ao problema dele, ele poderia usufruir do benefício sim, e foi aprovado também. Mas aí a gente ficou pensando, irmãos, o Senhor, Ele faz coisas assim impossíveis na nossa vida, porque não era isso que a gente queria, mas era isso que o Senhor tinha para nós. Então o Senhor aprovou ali a carteira dele quando todos diziam que não dava mais certo. Quando alguém tentou um suborno, a gente disse que não, porque todo mundo sabe que dessa forma, irmãos, a gente consegue sim. Se a gente pagar, a gente consegue, como todo mundo faz. Mas ele falou: eu não vou fazer. E ainda para a glória de Deus, quando chegou a hora, irmão, dele chegar lá para pegar a carteira dele, nós falamos: agora o irmão vai falar o preço dele, né? Porque ele fez o serviço, ele vai pedir o valor. E para a glória de Deus, ele não cobrou nada, além da taxa que todo mundo paga, ele não exigiu nada. Então a gente pode ver ali que realmente foi a mão do Senhor que abençoou, que ajudou. E eu também queria falar que toda vez, irmãos, que você vir aqui na frente e você ouvir a palavra do Senhor, que Deus, Ele é poderoso para fazer, ainda que esteja tudo aí fora, levando a circunstância que você não consegue, você consegue, porque Deus é na nossa vida. Creia na palavra que os homens de Deus falam. Porque esse mês lá em casa, tava os três buscando uma oportunidade de emprego, as meninas precisando de um emprego. E teve um dia que eu vim aqui na frente pelos meus filhos e o pastor falou assim: irmãos, Deus vai
de emprego. E nesse dia eu estava aqui pedindo por eles. E todo mundo sabe, irmãos, é filas e mais filas de desempregados. Mas para a glória do Senhor, quando eles falam para o crente fiel, não tem crise, não tem tempo ruim, o Senhor cuida de nós. Só esse mês, na minha casa, irmãos, Deus abriu 3 portas. E não foi não. Eu orei e falava assim, Senhor, eu preciso que as minhas filhas tenham um emprego bom. Eu quero um emprego bom para elas. Porque eu vi elas estudando, eu vejo elas sendo boas filhas, dando bom exemplo, e eu falava, Senhor, eu preciso. E quando foi no mês, chamou uma das minhas filhas, e muitas pessoas falaram assim para mim, Lucinéia, é incrível, mas você está pensando assim, até minhas irmãs falaram isso, numa empresa não pega irmãos. É muito difícil você ouvir que uma empresa pega irmãos. E eu falei assim, Senhor, mas eu vi a Bárbara lá um pouquinho triste, porque Deus tinha aberto a porta para uma, e ela ficou esperando, né? E todo mundo falava assim, não chama, é muito difícil. E eu falava assim, mas vai chamar, eu falava para ela. E para a glória de Deus, irmãos, elas foram chamadas em multinacionais, estão lá trabalhando já faz um mês, com carteira assinada, bom salário. Então, nosso Deus dá o melhor. E quando eu pensava, irmãos, que era só isso, eu falava assim, Senhor, é isso? O meu filho também estava ali trabalhando com o meu marido, mas ele precisava, eu falava, Senhor, o Leandro também precisa, o Leandro estudou tanto, precisa de uma porta aberta. No mesmo mês, irmãos, o Senhor abriu uma porta também para o meu filho. Então, creia na palavra do Senhor. Não é em vão que a gente vem aqui, não é em vão que a gente vem cultuar o Senhor. O Senhor cuida de nós, pode estar a crise, o tempo ruim que for, irmãos. O Senhor cuida de nós. Se você veio aqui desempregado, confia no Senhor, coloca a tua confiança nele. Não olha para a situação, não olha para a circunstância, olha para o Senhor, que mesmo nesses tempos o Senhor cuida do seu povo. Eu